E aí, galera do YouTube, tranquilo? Teacher Dalmi com vocês aqui mais uma vez para mais uma aula de cabelo molhado, mas tá valendo, tá bom? Vamos lá, não deu tempo de secar o cabelo, tá? Mais uma aula. A aula de hoje será sobre o que mesmo? Olha só. Imperativos. Imperativos. Imperativos, nós temos imperativos afirmativos e imperativos negativos, tá? Vamos ver como é que funciona isso? Ok, galera, então vamos lá tentar entender o que é um imperativo, tá? Olha só, em inglês você tem esse tozinho antes do verbo. Esse aqui é o verbo, tá? O verbo fechar, verbo close. Então esse to close, ele quer dizer o quê? Que esse verbo, ele está no infinitivo, tá? A função desse to é colocar o verbo à frente no infinitivo. O que é infinitivo? Em português, são aqueles verbos, né? Obviamente os verbos são terminados em ar, ir, né? E em inglês não tem isso, essa terminação. Em inglês, quem mostra que está no infinitivo, como esses verbos chorar, andar, caminhar, sorrir, né? Que são verbos no infinitivo com essas terminações, as terminações que diz que o verbo está no infinitivo em português, certo? Em inglês, não tem essa terminação. Em inglês, é esse to que diz isso, tá? Muito bem. Quando você tira o to, ele fica close, então ele passa para o imperativo, tá? Infinitivo com o to, sem o to, ele é imperativo. Agora vamos a entender como é que se usa o imperativo. Ok, galera, então vamos lá aos exemplos e o entendimento de como usar o imperativo. Eu só queria lembrar o seguinte, o imperativo, quando você usa, tira aquele tozinho, ele sai do infinitivo e vai para o imperativo, aquilo ali pode ser uma ordem, certo? Pode ser uma ordem, um comando, pode ser você dizer para alguém fazer alguma coisa e pode ser que você esteja dando instruções, tá? Lembrando-se que sempre que você usar o imperativo, tá? Você vai sempre se dirigir à segunda pessoa, tá? Quando eu falo, por exemplo, imperativo, close the door. Close the door é uma ordem que eu estou dando para uma segunda pessoa. Quando eu falo close the door, sempre o sujeito vai ser you. Sempre. O subject of the sentence is always you, tá? O sujeito da oração vai ser sempre você. Então, eu estou dando uma ordem a você. Quando eu digo close the door, isso é uma ordem. E é sempre você. Eu sempre falo para a segunda pessoa. Então, guardem isso, que o imperativo vai ser sempre usado assim, tá bom? Bom, então vamos lá. Number one, o uso do imperativo. Você pode usar em commands, order, um comando, uma ordem, tá? Number two, telling someone what to do, dizer a alguém o que fazer. Number three, give instructions, ou seja, quando você instrui, você dá instruções, informações de alguma coisa, tá? Então vamos lá, o primeiro exemplo aqui do number one, commands and order. Se eu falo sit down, vamos supor que isso aqui seja uma sala de aula e o professor fala para os alunos, sit down, é uma ordem, tá? É um comando. Sit down, eu não tenho o to, eu tenho só o verbo sem o tozinho, então é imperativo. Sit down quer dizer sente-se, tá? Be quiet, ou seja, fiquem em silêncio. Gente, silêncio, tá? Do your work, façam o trabalho de vocês, façam o seu trabalho, tá? Então, o verbo sem o to vai ser sempre imperativo, tá? Então vamos agora para exemplo do 2 e do 3, ok? Vamos lá? Ok, galera, então o exemplo agora do number 2, tá? Telling someone what to do. Então, é quando você diz a alguém o que fazer, tá? Também você usa o imperativo. Exemplo, number 2. Hurry up, or you will miss the train. Hurry up, or you will miss the train. Aqui quer dizer o quê? Apresse-se
ande logo, ou você vai perder o trem, tá? Ele tem uma passagem de trem marcada para horário X, e a pessoa diz para ele, olha, apresse-se, anda logo, senão você vai perder o trem, tá? Então esse apresse-se é você falando para alguém o que fazer, tá? Aqui, ó, esse hurry é o verbo, tá? Que verbo é esse? Apressar, andar logo, tá? Então, apresse-se, hurry up, apresse-se, tá? Então, não usei o to porque é o imperativo. Então, é um verbo sem a partícula to. Aí ele passou a ser imperativo, tá? Então, aqui eu posso usar o imperativo nesse sentido, ok? Na number 3, given instructions, quando você dá instruções, você ensina algo a alguém, tá? Você mostra como fazer, mostra o que fazer, como fazer, por que fazer a alguém, tá? Então, é instruções. Então, number 3, eu tenho aqui, ó. Put the flour, milk and eggs in a bowl. Put flour, milk and eggs in a bowl. Quer dizer o quê? Coloque farinha, que é a farinha de trigo, né? Milk, que é leite, and eggs, que são ovos. E ovos in a bowl, numa vasilha, tá? Então você vai colocar isso aí, isso é uma receita, alguém te instruindo como fazer um bolo, tá? Então você também usa, aqui ó, put. O verbo está sendo usado no imperativo, tá? Coloque o quê? A farinha, o leite, os ovos numa bacia, numa vasilha, tá bom? Então, isso é o imperativo. Então vocês tiveram aí 3 exemplos. Vamos continuar com mais exemplos? Vamos lá. Ok, galera, vamos agora para mais alguns exemplos. Todos os exemplos que eu dei até agora estavam na afirmativa, tá? Eu posso também usar o imperativo na negativa, tá? De que forma? Em vez de afirmar, eu nego, ó. Don't be late. Um comando ou uma ordem, tá? Você tem uma reunião e aí o seu chefe diz, não se atrase, tá? É o seu chefe dizendo, é uma ordem, tá? Don't be late, tá? Don't be late. Não se atrase para a reunião. Então, é uma ordem, tá? O number 2, telling someone what to do, você pode dizer, do not open that window. Então, você está dizendo para essa pessoa o que fazer. Aqui você diz o que não fazer. Não abra aquela janela. Ela deve estar quebrada, com problema. Se você abrir, ela cai, né? Alguma coisa está acontecendo que você não pode abrir. Então, você fala para a pessoa, do not open that window. Qual a diferença de do not open e don't? Eu posso usar don't open that window? Pode. É a mesma coisa, tá? A contração e você não contrair, a frase continua a mesma coisa. O que você pode passar como mensagem é uma ênfase maior. Está dando mais ênfase àquela frase, tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu falo don't open that window, não abra aquela janela, tá? Quando eu falo do not open that window, eu estou sendo mais enfático, tá? Estou dizendo não abra, tá bom? Então, o que acontece com o don't e o do not é isso. O do not, ele passa uma força maior, tá? Você enfatiza mais a sua frase. E o don't é a mesma frase, tá? Mas não tem aquela força que tem o do not, ok? E o exemplo 3, give instructions, exemplo 3 aqui, don't use too much sugar. Don't use too much sugar. Não use muito açúcar. Digamos, está fazendo o bolo e tal, e você está dando instruções para alguém, ensinando alguém como fazer. Aí você fala, olha, só não coloca muito açúcar, tá? Que primeiro não é saudável e não vai ficar legal. O gosto não vai ficar bom, tá? Então, don't use too much sugar, tá? Don't use too much sugar, tá? Não use muito açúcar. Então, isso aqui é instruções, tá? É um uso, mais um uso do imperativo. Então, você pode usar na negativa ou os outros exemplos que eu dei, que são afirmativas, ok? Vamos seguir?
Vamos lá. Ok, galera, então, continuando. Number 4. Warning or advice. Warning or advice. Então, isso aqui é o seguinte. Quando você dá um conselho, tá? Warning é um aviso. Você dá um aviso, tá? Ou dá um conselho, ok? Como é que seria isso? Let's take a vacation. Let's take a vacation. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tá lá, um casal, meio estressado, lá um com o outro, não sei o quê. Aí você fala assim, olha, acho que a gente precisa de umas férias, sabe? Vamos tirar umas férias, vamos descansar. Então, you know what? Let's take a vacation. Let's take a vacation, tá? Vamos tirar férias, né? Viajar, curtir por aí, tá? Aí você usou o verbo, tá? Sem o to, ou seja, o imperativo, tá? Imperativo para dar um conselho, tá bom? Aqui, why don't we go to the park? Why don't we go to the park? Why don't we go to the park? Por que nós não vamos ao parque? O dia hoje está lindo, um sol maravilhoso, um clima agradável, bom para fazer uma caminhada. Why don't we go to the park? Por que não vamos para o parque? Vamos passear no parque, tá? Então, mais um conselho, tá? A outra forma que eu posso usar também o imperativo é given directions. Given directions. Essa palavra é engraçada porque você pode ouvi-la directions ou então directions. Tanto faz, tá? Geralmente, aqui nos Estados Unidos, você vai ouvir mais directions, ok? Giving directions, americano. O britânico, você vai ouvir mais direction, ok? Directions. Ok, então como é que seria o uso do imperativo? Você dando instruções de direção. Sobe aqui, desce ali, vai nessa rua, vai até o final, dobra à esquerda, dobra à direita. Então, isso são instruções, tá? De direção, ok? Alguém pergunta para você, ó, how do I get to the bank? How do I get to the bank? Como é que eu chego ao banco? Eu estou querendo ir ao banco. Como é que eu chego lá? Aí você vai dizer, go straight ahead, turn left on Leonard Street, and then turn right on Webster. O que eu falei aqui? Vá em frente, straight ahead quer dizer em frente. Go straight ahead, ó, go, tá? Sem o to, então ele é imperativo, tá? Go straight ahead. Vai em frente, turn left. Turn é virar, tá? Então, vire à esquerda, tá? On Leonard. Esse on é porque é uma rua. Leonard é o nome de uma rua. Aqui, inclusive, do meu lado aqui. Então, você vai turn left on Leonard. Street é o nome da rua, Leonard Street. And then turn right on Webster. E depois você vai turn, virar à direita na Webster. Webster o quê? É outra rua. Aqui nos Estados Unidos, as ruas são por nomes, tá? Geralmente no Brasil são números, pelo menos em Brasília são números, não sei as outras cidades. Mas aqui não, aqui as ruas são por nomes. Então aqui nós temos Leonard, Webster, e aí vem um monte de rua por nome, tá? Então aqui são as instruções que você dá usando o imperativo, que é o verbo, tá? Na forma original dele, sem o to, ok? Vou apagar aqui então, só para concluir essa matéria, ok? Ok, galera, então, para concluir os imperativos, eu só quero deixar claro o seguinte. O imperativo é mais um uso que você tem dos verbos, tranquilo, pode usar? Pode. Agora, sempre lembrando de um pequeno detalhe, tá? Primeiro, quando você usa o imperativo, você fala para a segunda pessoa sempre. Isso é fato. Você vai falar sempre para a segunda pessoa. Faça isso, faça aquilo. Segunda pessoa, tá? Agora, tem que se ter muito cuidado com o uso do imperativo, tá? Por quê? Gente, o imperativo, ele é ordem. É uma ordem, tá? Então, se você não quer dar uma ordem a uma pessoa, então não use o imperativo,
tá? Ou se usar, se você precisar usar ou achar que quer usar, minimiza a força que tem o imperativo, tá? Eu falo assim, minimizar em que sentido? Vamos supor, eu quero falar para a pessoa fechar a porta. Então eu falo assim, close the door. Ela pode olhar para você com a cara feia e dizer assim, você não manda eu fazer as coisas. Você não me dá ordens, entendeu? Então o que você pode fazer? Close the door, please. Esse please, quando você usa o imperativo e usa o please, tá? Que é por favor, aí você minimiza o impacto, a força que tem o imperativo, tá? Então quando você usar o imperativo, close the door, close the window, open the door, be quiet, para ficar caladinho, né? Alunos, por favor, be quiet, please. Eu sempre, quando eu uso o imperativo, eu sempre uso please, tá? Para não dar aquela força de uma ordem. Apesar que um professor em sala de aula, ele, claro que não precisa pedir o aluno, por favor, para ficar em silêncio. Não precisa, porque o professor, ele está naquele degrau, ou seja, ele é o professor, ele está em comando em sala de aula, certo? Mas mesmo assim, eu, particularmente, nunca uso o imperativo dessa forma. Gente, por favor, faça isso. Open the book, please. Open the book on page 12, please. Sit down, please. Sentem-se, por favor. Ok? Be quiet, please. Então, sempre esse please vai te ajudar a minimizar o impacto do imperativo. Tá bom? Então, era só para lembrar que isso tem que ter cuidado. E também tem que ter cuidado, por exemplo, se você vai a um restaurante, tá? Olha só a diferença que você faz. Você fala assim, ó, give me a Coke. Você fala para o garçom, para a garçonete, give me a Coke. Isso é uma ordem, tá? Me dê uma coca, me dá uma coca. Give me, por quê? Esse give, olha só, esse give, ele não tem o to, tá? Não tem o to, então ele é imperativo. Me dá uma coca, give me a Coke. É uma ordem. Aí o garçom, ou a garçonete vai olhar para você, tipo assim, ele não vai falar nada, porque você está pagando o serviço, né, dele. Mas ele vai olhar assim, tipo, nossa, que cara bruto, né, que mulher bruta. Então não é legal. Tanto que você, não é aconselhável você usar imperativo para pedir alguma coisa. Você pode usar? Pode, claro que pode. Mas não é legal. Tanto que eu ensino o quê? Usar o would you, I'd like, tá? Que é isso aqui, ó. I'd like. Então, é melhor eu dizer, eu gostaria de uma coca. I'd like a Coke, please. Então, eu gostaria de uma coca, por favor. I'd like a Coke, please. Instead, ao invés de dizer, give me a Coke, tá? Então era só isso. Só para frisar que tem que ter cuidado com o uso do imperativo para não passar uma imagem feia ao seu respeito, dizendo que você é mal educado, dando ordens às pessoas e tal, tá? Então, usem o imperativo, tranquilo, pode usar, mas usem com cautela, ok? Galera, então, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, acionar o sininho e não esqueçam, principalmente, compartilhe o vídeo, ok? Valeu, galera! I'll see you tomorrow! Bye!